Pense por um segundo. A sua vida, a economia que você herdou, a polarização política que ainda vivemos no Brasil. Tudo isso foi moldado por uma guerra fria que você aprendeu a aceitar como puramente ideológica, uma batalha entre capitalismo e comunismo. Mas e se o verdadeiro inimigo estivesse no balanço financeiro? E se o dinheiro que a Casa Branca usou para combater o comunismo nos anos 40, na verdade, acabou financiando a construção do Bloco Oriental, em um dos maiores paradoxos financeiros da história? Se você, brasileiro, alguma vez se perguntou por que seu salário é comido pela inflação? Por que as crises são cíclicas ou por que a nossa dívida pública parece um ciclo sem fim? A resposta começa exatamente nessa década. A armadilha que nos prende hoje foi montada com um truque financeiro de Roosevelt, que não está nos livros didáticos. Uma dívida secreta que não só mudou a geopolítica global, mas lançou as sementes da crise que te afeta até hoje. Você está prestes a entrar nos escritórios silenciosos, onde a Guerra Fria foi realmente orquestrada. E não são os palácios do Kremlin, ou a Casa Branca que você imagina. É um lugar onde a dívida foi transformada na arma suprema, e onde os maiores inimigos eram, secretamente, sócios. Se você quer entender como o sistema financeiro global te manipula, comece por aqui. Aperte o like e se inscreva. Você faz parte do pequeno grupo que ousa ver a história real por trás dos balanços, e não o conto de fadas que os governos querem que você engula. O ano é 1945. A Segunda Guerra Mundial termina, e os Estados Unidos emergem como a superpotência inquestionável. A Europa é uma pilha de escombros, mas Wall Street é o novo centro financeiro do planeta. O primeiro ato da Guerra Fria não é o discurso da cortina de ferro, é financeiro, é a dívida. O mundo aprendeu com a Primeira Guerra Mundial que uma guerra é impossível de lutar sem somas inimagináveis de dinheiro, e que líderes que escolhem a guerra também escolhem a dívida. Mas a União Soviética, embora vitoriosa, estava financeiramente exaurida. Era o momento perfeito para isolar e estrangular economicamente o rival comunista. Mas em vez disso, o que a Casa Branca fez foi abrir uma porta dos fundos. Esta porta se chamava Lend-Lease. Originalmente, o programa era para fornecer suprimentos de guerra aos aliados, incluindo a URSS, com a promessa de pagamento futuro. Após a guerra, o presidente Truman cancelou o programa abruptamente para a URSS, exigindo que pagassem bilhões. Isso é o que a história oficial diz. Mas aqui está o segredo. A exigência de pagamento era um teatro. Os Estados Unidos da América sabiam que a URSS não podia pagar. Mas o que importava não era o pagamento, mas o mecanismo de dívida em si. O Lend-Lease tinha deixado um rastro colossal de materiais, tecnologia e, crucialmente, crédito flutuando pelo mundo. O truque foi o seguinte: em vez de pagar a dívida diretamente os soviéticos e seus satélites, usando intermediários em nações neutras, Suíça, Suécia, até o Brasil, foram autorizados a comprar bens excedentes americanos e, mais tarde, acessar crédito indireto de bancos europeus que estavam, por sua vez, sendo recapitalizados pelo Plano Marshall americano. Era um circuito fechado de realocação de capital. O dinheiro americano, destinado a reconstruir a Europa Ocidental, escorria através de buracos de contabilidade e comércio de commodities para o leste. A Casa Branca, sob Roosevelt e depois Truman, estava permitindo essa triangulação de dívida. Eles estavam usando a dívida como uma ferramenta geopolítica dupla. Oficialmente, criavam a narrativa da batalha ideológica, mas, secretamente, mantinham um fluxo de capital que impedia o colapso total da economia soviética. Por quê? Porque um colapso total resultaria em caos incontrolável. O que era mais perigoso para a hegemonia americana do que uma rivalidade controlada. A dívida, como o produto mais lucrativo da história, estava sendo usada não apenas para gerar lucro, mas para manter o status quo geopolítico sob controle americano. Mesmo que isso significasse financiar a própria oposição, o Bloco Oriental precisava de dólares para sobreviver. E os Estados Unidos da América encontraram uma maneira de fornecer esses dólares. Não como caridade, mas como uma dívida rolando perpetuamente, gerando influência e dependência. Para o Brasil e a América Latina, isso não é apenas uma nota de rodapé na história. A dívida secreta da Casa Branca criou a arquitetura global de crédito, que mais tarde seria usada como arma. Nos anos 50 e 60, enquanto os Estados Unidos da América financiavam a Guerra Fria em dois frontes, eles também pressionavam o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, dominados por Washington, a impor ajustes estruturais aos países em desenvolvimento como o Brasil. Você consegue ver o padrão? O mesmo mecanismo de crédito, flexível o suficiente para financiar o inimigo, era rígido o suficiente para escravizar o aliado.
A dívida estava se tornando a nova disciplina. O que aconteceu a seguir foi o clímax dessa estratégia e o nascimento da crise que definiu o futuro financeiro de todo brasileiro. Roteiro parte 2 mínimo de 3.000 caracteres. A partir dos anos 60 e 70, o Brasil, no auge do seu milagre econômico, estava tomando empréstimos a taxas flutuantes em dólares, acreditando na promessa de crescimento infinito. Mas essa confiança era baseada em um sistema financeiro global já distorcido pela dívida secreta dos anos 40. O capital que havia circulado para estabilizar o bloco oriental estava agora sendo reciclado através dos euromercados para financiar as ambições brasileiras. Em 1979, os Estados Unidos da América, para combater a inflação doméstica, fizeram o impensável. O Federal Reserve elevou as taxas de juros a níveis estratosféricos. O que isso significou para o Brasil? A dívida externa, antes administrável, explodiu. O aumento das taxas foi a bomba relógio que o sistema de dívida secreto havia plantado décadas antes. A década perdida, o trauma da hiperinflação e o colapso econômico dos anos 80, que ainda assombra a memória coletiva brasileira, não foi apenas resultado de má gestão local, foi o pagamento tardio de uma fatura global, gerada pela manipulação geopolítica da dívida americana, nos anos 40. A dívida, que enriquece o credor e sobrecarrega o devedor, havia se tornado a base do poder estatal, passando de um contrato privado para a fundação da política externa. Os governos, como aprendemos com a história de Roma, sempre preferem truques financeiros silenciosos, como a inflação, a impostos abertos. Nos anos 40, o truque da Casa Branca foi usar a dívida para mascarar sua Realpolitik. Eles permitiram que a URSS sobrevivesse para evitar um vácuo de poder. E pagaram por isso com promessas futuras de inflação e instabilidade global, que seriam repassadas para nações periféricas. E o que restou dessa dívida secreta no Brasil de hoje? O medo crônico da inflação e a aceitação resignada da dívida pública como algo normal, inofensivo e permanente. O brasileiro de hoje vive sob a sombra de um sistema que, como os antigos romanos que viram o denário desvalorizer-se até virar cobre, tem seus ativos corroídos em silêncio. A dívida global explodiu para níveis que nenhuma civilização jamais carregou antes, e os governos continuam a pedir trilhões, como se não fosse nada. O que você está vendo agora é a repetição do padrão. Mais dívida para tapar buracos. Mais impressão de dinheiro para salvar o sistema, e quem paga o preço é sempre o cidadão comum através do imposto silencioso da desvalorização. A história da dívida secreta da Casa Branca prova que o dinheiro é um instrumento de controle, e que as grandes narrativas geopolíticas são apenas cortinas de fumaça para proteger um balanço. Você não está apenas vivendo dentro de uma economia, você está vivendo dentro de um experimento financeiro gigantesco, e a maioria das pessoas nem percebe que está dentro dele. Não aceite a ignorância como destino. Entender a dívida é entender que a liberdade financeira não pode ser dada a você pelo sistema, porque o sistema prospera em te manter endividado. A verdadeira arma que mudou a Guerra Fria não foram mísseis, mas títulos de crédito. E essa arma ainda está sendo apontada para sua carteira. Agora pare por um instante e olhe para sua realidade. Para quem você acha que essa verdade precisa ser contada? Se este vídeo abriu seus olhos para o que está realmente acontecendo, não guarde essa informação. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que a economia funciona como nos livros didáticos. A única forma de se proteger é ter conhecimento. A verdadeira riqueza é a capacidade de ver através das ilusões. Não se esqueça de se inscrever para continuar a desafiar as narrativas oficiais.